Lançado lá em 2021, o iPhone 13 Pro foi o carro-chefe da Apple na época, ostentando câmeras tripla, melhor potência e duração de bateria, lógico, atrás do Pro Max. E claro, o ProMotion elevou a tela para 120 Hz e fez o iOS no iPhone ser mais fluido e suave do que jamais foi possível antes. Embora o Note tenha ficado menor, e em combinação com o resto de melhorias, o iPhone 13 Pro não era apenas um ótimo smartphone na época, mas continua sendo um excelente smartphone até hoje. Meu nome é Diogo Felipe e nesse vídeo a gente vai ver se vale a pena pegar um smartphone desse no mercado de usados. E esse meu modelo aqui tá à venda, pessoal. Vocês podem entrar em contato no primeiro link aqui do comentário fixado. Esse é um iPhone 13 Pro, tá super conservado, vai com caixa, enfim, tá todo completinho. Se tiver interesse, entra aqui nos comentários lá no meu Instagram, que eu vou responder vocês, beleza? Eu não acho que realmente o status de ser um dos melhores smartphones do mercado tenha mudado para o iPhone 13 Pro. O tempo é uma força forte aí no mundo da tecnologia e o iPhone 13 Pro foi superado e ultrapassado tanto pelos seus sucessores da Apple quanto por alguns smartphones Androids mais recentes. Lógico, levando em conta aí os topos de linha, né? Mas quando você analisa bem aí o iPhone 13 Pro, ainda oferece a mesma experiência premium e otimizada e consistente muito bem hoje em dia. Eu mesmo comprei esse smartphone pouco depois do lançamento e nessa época já não vinha com carregador. Ainda bem que tinha esse modelo da Baseus, né, que eu uso até hoje. Quem tiver interesse em um, eu vou deixar links aqui na descrição, mas o principal será como o iPhone 13 Pro está atualmente. Se ainda vale a pena comprar, o que eu acho que vale, você vai principalmente olhar para o mercado de usados, do qual falaremos mais tarde. Mas eu acho que o iPhone 13 representa um dos melhores custo-benefício, assumindo que você está de boa em comprar um smartphone usado. E o bacana do iPhone 13 Pro é que, se comparado com modelos de iPhones base, eles trazem apenas duas lentes de câmera e sem o ProMotion, que é o 120 Hz. Que no caso do iPhone 13 Pro tem 3 câmeras, tela de 120 Hz também. Agora, esse provavelmente o maior recurso que esse smartphone trouxe, assim como o Note. Então, é claro, o 14 Pro veio a ilha dinâmica. Então, esse modelo é o único Pro que já teve aquele tipo de Note reduzido. E dependendo do conteúdo que estiver assistindo na tela do seu iPhone, por exemplo, a Dynamic Island no 14 Pro, ou no 15 Pro, ou no 16 Pro, ou nos modelos mais novos, vai cortar levemente o conteúdo, enquanto o iPhone 13 Pro não faz isso com o Note. Ele realmente fica mais alto, então você tem um pouco mais de área de tela ali. E agora eu ainda prefiro ter a ilha dinâmica do que não ter, porque é realmente um recurso muito legal aí do iOS. Adiciona recursos bacanas, mas não é algo assim que eu vejo como necessário. A tela desse telefone é muito boa e manteve a qualidade atualmente. E lógico, né, para esse tamanho de tela que você está olhando, é uma tela de 6,1 polegadas do 13 Pro, ou 6,7 do modelo Pro Max. Os dois são ótimos e não tem assim uma diferença real entre eles. Basicamente, tamanho de tela e tamanho de bateria. Mas voltando ao ProMotion, então isso trouxe o 120 Hz, que basicamente dobra a taxa de quadros. É meio difícil mostrar em um vídeo do YouTube, mas se experimentar ali, né, colocando lado a lado, vai ver que o 120 Hz é um pouco mais suave do que os 60 Hz ali no movimento, né, de usar o smartphone, multitarefa, enfim. E os modelos não Pro, infelizmente, não tem. Telefones que custam mais caros do que o 13 Pro atualmente. E uma coisa que realmente ele não tem é a tela sempre ativa, né? O Always On Display. E não faz muito sentido a Apple não trazer esse recurso para o 13 Pro, porque ele com certeza dá conta do recado em utilizar esse recurso, né? Isso é uma atualização de software, mas isso provavelmente não é o maior problema e nem será para a maioria das pessoas. E o design dele é top. Exatamente o mesmo do 14 Pro, né? Bem parecido. Foi ali no 15 Pro, 16 Pro que veio com a lateral em titânio. O 13 Pro é muito bonito, com estrutura quadrada de aço inoxidável e vidro fosco ali na parte traseira, e não parece um telefone que tem um tempo já que foi lançado. Infelizmente, ainda ele traz nessa porta Lightning, que não é USB tipo C, mas se está de olho em um iPhone 13 Pro, eu acho que esse não vai ser um problema para você. E ele traz aqui o MagSafe, que mantém o smartphone super atual, além de você usar powerbanks e baterias que só conectar a traseira do smartphone, pode usar vários outros acessórios também. Esse smartphone, quando lançado, vinha com a proteção IP68, né, proteção contra água e poeira, mas se tá pegando um smartphone desse no mercado de usados, eu não recomendo fazer o teste. Esse meu modelo eu já fiz o teste, fiz ontem, por exemplo, tá funcionando, mas eu não recomendo, dependendo da pessoa, que você não tenha um histórico. Por quê? Pode ser que trocou bateria, pode ser que trocou tela e não
não está totalmente vedado. Então, se você mergulha esse smartphone, pode ser que o perca. Então, fica atento nesse ponto. E o processador dele é ainda muito poderoso e continuará sendo por bastante tempo. O A15 Bionic vem ali com 6 GB de RAM, que roda praticamente tudo que jogar nesse smartphone. Jogos, abertura de aplicativos, transição em multitarefas, tudo vai super de boa. E aplicativos aí de mensagens, redes sociais, edição de fotos, edição de vídeos, também roda super de boa nesse smartphone. Realmente, assim, se busca por desempenho, olhando ali no mercado de usados, um smartphone compacto não vai ter problema. E a duração de bateria do 13 para mim, né, do 13 Pro sempre foi boa. Mas vai variar de pessoa para pessoa, né, porque depende muito do uso também. Então, levando em conta o período que esse smartphone foi lançado, né, ele já foi usado bastante tempo. Esse, por exemplo, tá com 86, vindo para 85% de bateria, mas é um smartphone que já tá há mais de 3 anos aí nas minhas mãos. Então eu considero que tá uma bateria bacana. Duração de bateria depende do uso. No meu caso, eu uso muito redes sociais e YouTube. Dependendo do dia, né, do ritmo do meu trabalho, eu saio de casa com 100% e chego em casa com 60, 50% de bateria. Agora, num dia de folga, por exemplo, que eu tô em casa mais de boa, aí eu vou drenar a bateria desse smartphone, por exemplo, de 8 às 8 da noite, eu já tenho que colocar para carregar ali com 20%. Então, nesse ponto, eu acredito que a bateria tá bacana e tá no padrão aí para a maioria dos usuários, e se comparar com outros smartphones, também tá no padrão ali. E aí fica a dica, né, você olhando esse smartphone aí no mercado de usados, se vê que a bateria tá abaixo de 80%, já negocie um valor de troca. Por quê, Diogo? Porque você vai perder capacidade de bateria, obviamente, então você vai ter que recarregar mais vezes e você vai perder desempenho do smartphone, né? Smartphone com bateria ruim, ele acaba também perdendo desempenho. E aqui a gente olha para as câmeras, e são 3 na parte traseira, conjunto de 3 lentes, todas de 12 megapixels, uma ultra wide, uma principal e uma com zoom de 3x, que se aproxima ali do assunto. O iPhone 13 Pro ainda faz fotos muito boas com o sensor principal. Os outros 2 sensores não são tão bons quanto o principal, mas são bons sim, você tirando fotos em condições de iluminação muito boa. Eu realmente gostei, né? Eu consigo tirar ótimas fotos tanto na grande angular quanto na teleobjetiva e vejo que a qualidade está bacana, com pouco ruído e um bom alcance dinâmico. E tanto durante o dia quanto durante a noite, com pouca luz, né, a gente sabe que esse smartphone tem um modo noturno que te dá mais qualidade aí nas imagens. E assim, as câmeras do smartphone ficaram ali tão boas em um telefone que tem alguns anos que ele já foi lançado no mercado e ainda dá para usar super bem. Dá para gravar vídeos em 4K 60 quadros por segundo e a qualidade também é top. E se você quiser ir para um nível mais profissional, ele também grava vídeos em ProRes. E combinado com esse aplicativo aqui, por exemplo, e fazendo os controles ali manuais, os vídeos ficam ainda melhores. E a câmera frontal também de 12 megapixels, a qualidade das fotos também são boas, além de trazer vários efeitos bacanas, né, como um modo retrato, por exemplo, só que ela não tem o foco automático, mas o resultado da câmera frontal também é bacana. E trazendo aqui, né, como eu falei, em modo retrato, dá para fazer com a câmera traseira também. E resumindo em câmeras, sim, claro que o 14, o 15, o 16 Pro e iPhones mais novos podem fazer melhor, mas esse telefone ainda é mais do que bom o suficiente para a grande maioria dos usuários hoje em dia. E se você tem o iPhone 13 Pro, eu acho que você tá super de boa com ele, né? Muito de boa mesmo. Eu diria que o iPhone 13 Pro é um salto enorme em relação a um 12 Pro. Agora, infelizmente, para nossa realidade, né, de um iPhone mais antigo, significa que você vai ter menos suporte para o iOS. E é difícil dizer que vai ter menos suporte do que, digamos, o iPhone 14 e 14 Plus, já que eles saíram um ano depois, mesmo trazendo o mesmo processador e a mesma memória RAM do iPhone 13 Pro. Então isso aí vai ser uma incógnita aí para frente. Mas em qualquer caso, o padrão da Apple mostra que um mínimo de 6 anos de suporte para o iOS. Então, pegando o lançamento em 2021, podemos esperar atualizações aí até 2027. Mas falando em iOS, ele não tem recursos de IA que a Apple trouxe para os novos modelos de iPhone e nos modelos Pro da linha 15. E confesso que atualmente isso não me incomoda. Tem vários aplicativos como Gemini, ChatGPT que oferecem recursos bacanas relacionados a IA. Mas fora isso, vários recursos bacanas veio aqui de personalização para o iOS e ainda se mantém fluido e rápido. A experiência de uso tá bem bacana por aqui. Além de alguns aplicativos novos, como o aplicativo de senhas, que veio nesse novo iOS, que tá rodando aqui bacana, eu acredito que o iOS ainda oferece muito recurso que, enfim, vai atender a maioria das pessoas. Mas e você? Qual o telefone que você escolheria? Deixa aqui nos comentários. O vídeo de hoje foi esse. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e valeu!